Eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a volta de Jesus. Existe um portão em Jerusalém que está fechado há mais de 500 anos, e a razão disso vai te deixar arrepiado. Sabe o que é mais impressionante? A Bíblia já havia profetizado isso há mais de 500 anos atrás, nos mínimos detalhes. E olha, quando você descobrir o que está por trás desse portão selado, você vai entender que Deus tem deixado sinais visíveis, palpáveis, de que Jesus está voltando. Não é teoria, não é achismo. É algo que você pode ver com seus próprios olhos até hoje. Fica comigo até o final, porque o que vou te revelar agora pode ser exatamente aquilo que seu coração está precisando ouvir neste momento da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que Deus deixaria um portão físico, de pedra, trancado por séculos como um sinal profético? Parece estranho, né? Mas é exatamente assim que Deus trabalha. Ele coloca sinais na história, na geografia, na realidade concreta, para que ninguém possa dizer que não foi avisado. Esse portão fica na muralha oriental de Jerusalém. E se você for visitar Israel hoje, você vai ver ele lá, completamente fechado, murado, selado. Mas não foi sempre assim. Antigamente, esse era um dos principais acessos à cidade. As pessoas entravam e saíam por ali normalmente. Então, o que aconteceu? Por que ele foi fechado? E mais importante, por que ele continua fechado até hoje? A resposta está em Ezequiel capítulo 44, versículos 1 e 2. Presta atenção nesse texto porque ele é arrepiante. O profeta Ezequiel escreve: Então me levou de volta à porta exterior do santuário, que dava para o oriente, e ela estava fechada. O Senhor me disse: Esta porta ficará fechada, não será aberta, ninguém poderá entrar por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso ela ficará fechada. Agora para e pensa comigo. Quando Ezequiel escreveu isso, esse portão ainda estava aberto. As pessoas usavam ele normalmente, mas Deus disse: Vai ser fechado e vai continuar fechado porque eu passei por ali. Isso foi escrito há mais de 2.500 anos. E adivinha? Exatamente como foi profetizado, esse portão foi fechado no ano de 1541 pelo sultão Suleiman, e desde então nunca mais foi aberto. Mas a história fica ainda mais profunda. Você sabia que os muçulmanos, quando fecharam esse portão, também construíram um cemitério bem na frente dele? Sabe por quê? Porque eles conheciam as profecias judaicas que diziam que o Messias entraria por aquele portão. Então eles pensaram: se a gente colocar um cemitério aqui, o Messias judeu não vai poder passar, porque a lei judaica proíbe sacerdotes de passarem por cemitérios. Olha que ironia! Eles tentaram impedir uma profecia divina usando estratégia humana. Só que tem um detalhe que eles esqueceram. Jesus não é apenas um sacerdote comum. Ele é o sumo sacerdote eterno. Ele é o próprio Deus encarnado. E quando ele voltar, nenhum cemitério, nenhuma muralha, nenhum poder humano vai conseguir impedi-lo. Aliás, a Bíblia diz em Zacarias 14:4 que quando Jesus voltar, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, que fica exatamente do lado de onde esse portão está, e o monte se dividirá ao meio. Você consegue imaginar essa cena? Agora deixa eu te mostrar outra camada dessa revelação que vai te deixar ainda mais impactado. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus faz uma declaração poderosa. Ele diz: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Não é coincidência, Jesus se identifica como a porta. E em Ezequiel, Deus diz que aquele portão oriental foi fechado porque ele mesmo passou por ali e ninguém mais pode usar aquele caminho, a não ser que Deus volte. Você está entendendo a profundidade disso? Esse portão físico que você pode visitar hoje em Jerusalém é um símbolo vivo de que existe apenas um caminho para a salvação: Jesus Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho. E assim como aquele portão foi selado esperando a volta da glória de Deus, nossos corações também precisam estar preparados, selados, guardados, esperando o retorno glorioso do nosso Salvador. Mas tem mais. Vamos falar sobre o momento exato em que Jesus usou esse portão. A tradição e muitos estudiosos acreditam que quando Jesus entrou em Jerusalém, no que chamamos de Domingo de Ramos, montado em um jumentinho, com o povo gritando: Hosana ao filho de Davi, ele entrou pela porta oriental. Era a entrada triunfal do rei. E olha que simbolismo incrível. Ele entrou como rei humilde naquela vez, montado num jumentinho. Mas quando ele voltar, vai ser completamente diferente. Apocalipse 19 descreve a volta de Jesus de uma forma que faz nosso coração acelerar. Versículo 11 em diante. Vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Com justiça ele julga e guerreia.
Seus olhos são como chamas de fogo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa é a volta que estamos esperando. Não vai ser mais o cordeiro manso indo para o matadouro. Vai ser o leão da tribo de Judá voltando em toda a sua glória e majestade. E aquele portão selado vai se abrir de forma sobrenatural, porque quem vai passar por ali é o próprio Deus. Agora você pode estar se perguntando: mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Por que eu preciso saber sobre um portão fechado em Jerusalém? E essa é a pergunta mais importante de todas, porque a verdade é que esse portão não é apenas um sinal profético sobre o futuro. Ele é um alerta para o presente. Toda vez que olhamos para esse portão selado, somos lembrados de que Deus cumpre suas promessas com exatidão cirúrgica. Se ele disse que aquele portão seria fechado, foi fechado. Se ele disse que Jesus vai voltar, pode ter certeza absoluta. Ele vai voltar. Não é questão de se, é questão de quando. E aqui está o ponto que pode mudar sua vida hoje. Enquanto esse portão permanece fechado fisicamente em Jerusalém, existe outra porta que ainda está aberta para você agora mesmo. Jesus disse em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A porta da salvação ainda está aberta. A porta da graça ainda não foi selada. Mas chegará o dia em que ela vai se fechar, assim como o portão de Jerusalém foi fechado e permanece fechado. E quando a porta da graça se fechar, quando Jesus voltar, não haverá mais segunda chance. É por isso que hoje é o dia da salvação. Agora é o momento de decisão. Pensa comigo. Aquele portão está ali há 500 anos fechado, esperando. Quantas gerações passaram olhando para ele? Quantas pessoas zombaram dizendo que nada ia acontecer? Mas ele continua lá, cumprindo a profecia, sendo testemunha silenciosa de que a palavra de Deus não falha. Da mesma forma, podem passar gerações, podem vir zombadores dizendo: onde está a promessa da sua volta? Mas assim como aquele portão permanece selado esperando a glória de Deus, nós também precisamos permanecer firmes, esperando, vigiando, preparados. Jesus disse em Mateus 24:42: Portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E no versículo 44: Por isso vocês também precisam estar preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Sabe qual é a beleza disso tudo? Deus não deixa seu povo no escuro. Ele dá sinais, ele dá avisos, ele coloca marcadores físicos na história para que possamos olhar e dizer: sim, Deus está no controle. Sim, as profecias se cumprem. Sim, Jesus está voltando. O portão selado de Jerusalém é um desses marcadores. Cada pedra daquela muralha fechada grita uma mensagem. Deus cumpre o que promete. Cada dia que passa com aquele portão fechado é mais um dia de confirmação de que estamos vivendo em tempos proféticos. E olha, quando Jesus voltar e aquele portão se abrir de forma sobrenatural, vai ser o momento mais glorioso que este mundo já viu. A Bíblia diz que todo olho o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas até lá, o que Deus espera de nós? Ele espera que sejamos como aquele portão, selados, separados, guardados para Ele. Efésios 1:13 diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Assim como aquele portão foi selado esperando a glória de Deus, nós fomos selados pelo Espírito Santo esperando a redenção completa. Isso significa viver uma vida de santidade, de propósito, de expectativa. Não podemos viver como se Jesus não fosse voltar. Não podemos viver relaxados espiritualmente. Precisamos estar como as virgens prudentes da parábola, com nossas lâmpadas cheias de azeite, vigiando, esperando o noivo. E tem outro aspecto lindo nisso tudo. Enquanto esperamos, temos uma missão. Jesus disse: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Cada dia que passa com o portão selado é mais um dia de oportunidade para levar o Evangelho, para ganhar almas, para fazer diferença no reino de Deus. Pensa na urgência disso. Aquele portão não vai ficar fechado para sempre. Chegará o dia em que ele se abrirá porque o Rei da Glória vai passar por ali. E quando isso acontecer, o tempo da graça terá terminado. Por isso, cada dia conta. Cada conversa conta. Cada oração conta. Cada decisão que você toma hoje tem peso eterno.
Agora, deixa eu te contar algo que pode ser a peça final desse quebra-cabeça profético que vai fazer tudo se encaixar na sua mente. Você sabia que a Bíblia fala não apenas sobre o portão que está fechado, mas também sobre o momento exato em que ele vai se abrir? Salmos 24, 7 e 10 traz uma cena profética incrível. Levantem suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó entradas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Essa passagem está falando de Jerusalém, das portas que vão se abrir quando o Rei da Glória entrar. E repare na pergunta: quem é esse Rei? E a resposta: o Senhor forte e poderoso. Isso é Jesus voltando em glória. As portas que hoje estão fechadas vão se levantar, o portão selado vai se abrir, e o Rei dos Reis vai entrar. Você consegue visualizar? As muralhas que estão ali há séculos, o cemitério que foi colocado estrategicamente, todos os planos humanos para impedir a profecia. Tudo vai se tornar irrelevante quando a glória de Deus se manifestar. As pedras vão se mover, os mortos vão ressuscitar. E Jesus vai entrar triunfante. E aqui está a promessa que deve fazer seu coração saltar de alegria. Se você está em Cristo, se você o aceitou como Salvador, você vai estar lá naquele dia. Você vai ver com seus próprios olhos o cumprimento dessa profecia. Você vai fazer parte do cortejo glorioso do Rei. 1 Tessalonicenses 4,17 diz: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então esse portão selado não é apenas sobre profecias antigas ou eventos futuros distantes, é sobre esperança real, concreta, tangível para você hoje. É sobre ter a certeza absoluta de que Deus está preparando algo glorioso e você está incluído nesse plano. Mas enquanto esperamos, enquanto aquele portão permanece fechado em Jerusalém, sendo testemunha silenciosa da fidelidade de Deus, precisamos fazer uma pergunta honesta ao nosso coração. A porta do meu coração está aberta para Jesus hoje? Porque tem uma inversão linda aqui. O portão de Jerusalém está fechado esperando que Jesus entre. Mas o portão do nosso coração precisa estar aberto para que ele entre agora.